Olá, pessoal. Então, vamos dar sequência aos nossos exercícios. A gente vai trabalhar, então, com o exercício de número 2. Nós temos, então, um sistema em paralelo apresentado para vocês na primeira imagem, e que tem 5 trechos. Então, nós temos 5 trechos de paralelo. Cada um desses trechos, então, são 5 tubos. Todos eles têm 50 milímetros de diâmetro e eles têm o mesmo comprimento. Nós gostaríamos de identificar, então, apenas um tubo que substituísse esse sistema em paralelo, começando no ponto A e terminando no ponto B, e a gente precisa definir, então, o comprimento desse material e também o diâmetro equivalente. Então, vamos lá. O exercício, ele indica o material da tubulação em qualquer um dos trechos? Não, né? Então, quando isso acontece, gente, vocês vão sempre considerar que eles sejam de material igual. Então, por exemplo, se for tubulação de tubo de PVC, vai ser tudo PVC. Se for aço, se for de aço, se for de tubo de aço galvanizado, enfim, não importa, tá? Qualquer tubulação permanece com o mesmo material. Então, nesse caso, se nós tivéssemos o coeficiente de Hazen-Williams ou universal, ele teria o mesmo valor, tá? Então, como não muda, né? Vocês concordam comigo que, como é o mesmo material, eu posso usar as duas fórmulas, tá? Aqui eu peguei a fórmula de Hazen-Williams porque ela estava em mãos aqui para mim, mas vocês podem fazer ela com a fórmula universal que vai ser resolvido da mesma forma. Começamos então a montar o exercício. Nós temos aqui então na parte da esquerda do numerador a parte do conduto equivalente, que é o que a gente quer calcular, e como nós temos então 5 trechos em paralelo, nós vamos ter 5 etapas de equação. Então vamos lá, ó. Olhando nos dados, a gente sabe que o material da tubulação a gente vai considerar como igual. Então, nesse caso, imaginem vocês que a gente vai ter o mesmo valor em todas as etapas da equação. Nós podemos desconsiderar, porque ela não vai ter nenhuma influência no meu cálculo, né? E ainda o exercício ele fala sobre um outro item que é o mesmo valor, que é igual, que são os comprimentos. Então, nesse caso, eu ainda poderia desconsiderar os comprimentos, porque o exercício na parte anterior aqui, olha, ele ainda fala, ó, de mesmo comprimento. Então, para nós, isso não influencia. A nossa fórmula, então, ela vai ficar toda em função dos diâmetros, tá? Começando a montar, então, lembrem que os diâmetros dos trechos eram todos de 50 milímetros, então a gente vai replicar, né, no D1, D2, D3, D4 e D5 o valor de 0,050 metros, tá, pessoal? Sempre trabalhem com a mesma unidade de padrão. Fazendo, então, começando o exercício, nós temos ali que o diâmetro equivalente elevado na 2,63 é igual a 0,0018935, tá? E aí, então, resolvendo essa equação, nós temos um diâmetro de 0,0922, ou seja, 92 milímetros aí de diâmetro equivalente. Resumindo o fato, nós poderíamos trocar, então, os 5 trechos de 50 milímetros por apenas um do mesmo comprimento, porém com um diâmetro de 92 milímetros, tá? Certo?